Olá, eu sou Beth Parejo e nessa aula vamos falar sobre a estrutura jurídica do seguro-garantia, primeira parte. Para você que está me assistindo pela primeira vez, esta videoaula é uma produção do segurogarantia.net em parceria com a Parejo Consultoria. Então vamos começar a nossa aula. Para que você entenda o seguro-garantia na sua estrutura jurídica, você precisa conhecer 4 importantes leis do nosso ordenamento jurídico. E eu vou citá-las da maior para a menor numa hierarquia de normas. Então nós temos, em primeiro lugar, a Constituição Federal, depois, em igual nível, a Lei Geral das Licitações e o Código Civil, e abaixo de todas elas nós temos as condições gerais do seguro-garantia, ou circular número 477 da Superintendência dos Seguros Privados. Você vai verificar que dessas 4 leis, apenas 2 citam expressamente o seguro-garantia. Então você vai encontrar o seguro-garantia na Lei Geral das Licitações e na própria circular 477, que são as condições gerais do seguro-garantia. Mas é exatamente a Constituição Federal junto com o Código Civil que dão toda a atuada de estrutura do seguro-garantia. Vou dar um exemplo para vocês com relação à Constituição Federal e os princípios da administração pública. Eu vou citar alguns princípios da administração pública que têm efetiva ligação com o seguro-garantia. O primeiro deles é o princípio da supremacia do interesse público, ou seja, este princípio regra que deve haver uma primazia entre o interesse do povo, ou seja, entre o interesse particular e o interesse do povo, e resguardado, é claro, todos os direitos individuais do cidadão brasileiro, sempre prevalecerá o interesse do povo. Seguindo nessa linha, nós temos o princípio da moralidade, ou seja, os atos da administração pública devem ser eivados de legitimidade, de boa-fé, devem estar dentro da lei, não deve ter nenhum princípio ou nenhuma tendência pessoal. E nessa mesma linha, nós temos o princípio da impessoalidade, ou seja, os atos da administração pública não devem ser motivados por favorecimentos, por perseguições ou mesmo por discriminação. Então veja só, você tem o princípio da supremacia do interesse público, você tem o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade e juntando-se a todos esses princípios, você tem o princípio da eficiência, ou seja, os atos da administração pública devem ser eficientes e não por conveniência, mas sim por obrigação. É por isso que a Constituição levou o legislador a produzir uma lei específica para atos de contratação da administração pública, que é a Lei Geral das Licitações. O que é a Lei Geral das Licitações? Ela é a lei que padroniza a forma ética, correta e legal de contratação de empresas que vão prestar serviços de construção, de fornecimento ou mesmo, inclusive, prestar serviços ao povo em nome do governo, em nome do Estado, como são os serviços das concessões, dentre outros. Da mesma forma, nós temos o Código Civil Brasileiro, que dispõe de 2 blocos de disposições legais que estão intrinsecamente ligados no seguro-garantia. Um deles é a seção dos contratos de seguros, ou seja, são as normas que abordam as estruturas mínimas, o alcance e as limitações de qualquer tipo de seguro. E ainda, especialmente relacionado à finalidade do seguro-garantia, nós temos a seção 5, que trata dos contratos em geral. Esses apontamentos do Código Civil, eles parecem despretensiosos, mas são exatamente eles que atribuem ao seguro-garantia a qualidade de contrato acessório ou a característica de contrato acessório. Ou seja, diferente de outros tipos de seguros, o seguro-garantia, além de ser um seguro contemplado e regulamentado no capítulo dos contratos do Código Civil, ele também é considerado um contrato acessório contemplado e regulamentado no capítulo dos contratos também do Código Civil.
Por quê? Porque ele só existe, subsiste e se manterá se houver uma obrigação principal. Um exemplo disso são os casos em que existem contratos ou obrigações principais consideradas viciadas ou nulas, ou seja, diante de um contrato principal cuja constituição foi considerada viciada ou nula, igualmente o seguro-garantia ou toda a sua eficácia também será considerada nula. Enfim, nós falamos sobre a Constituição Federal, a Lei Geral das Licitações e o Código Civil Brasileiro. Ficou faltando a gente comentar sobre a circular número 477 da Superintendência dos Seguros Privados. Essa parte será abordada pelo meu amigo Túlio Lemos Veloso Machado na próxima aula. Eu gostaria de terminar dizendo que é muito importante que você conheça a fundo essas 4 normas, para que você possa entender a lógica das coberturas, das eventuais exclusões e, enfim, inclusive trabalhar na produção de novas coberturas de seguro-garantia, de novos produtos, considerando que todas elas podem sofrer evoluções a partir da legislação. Muito obrigada por acompanhar essa aula até o fim. Se você gostou, se você tem críticas, dúvidas ou sugestões, estamos à disposição através do Fale Conosco. Um beijo, tchau!